Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para a nossa aula de língua português. Estamos estudando, sobre o gênero textual contos de fadas. E agora, nós vamos dar continuidade aos elementos do texto que nós estávamos estudando na aula anterior. Acompanha comigo aí na telinha. Agora nós vamos ver que a narrativa, que o texto para ser um conto, ele também tem o seu tempo. As narrativas se passam em um período determinado. Trata-se de um tempo de duração entre o início e o fim da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve, por tratar-se de um conto. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem se passar em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginário pelo autor e descrito pelo narrador da história. Como é isso, professora? Quando a gente assiste uma novela, por exemplo, ela é longa, Ela tem vários capítulos. E quando se trata de um conto de fada, tem que ser mais curto, A gente pode assistir, como por exemplo, no episódio só. Só que tem um tempo. Ele pode ser no presente, ele pode ter acontecido já, ou ele pode ainda acontecer quando se trata de contos de fada, certinho? O espaço, Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente. O que é isso, professora? Claramente ou subtendida, Onde os personagens situam-se. Novamente, por tratar-se de narrativas breves e curtas, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços. Mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. É como eu estou falando para vocês. A gente pode comparar. Por que é curta, professora, se às vezes o texto é tão grande? É grande em relação aos outros gêneros que nós estudamos, mas são narrativas curtas quando se comparado a toda a dramaturgia de uma novela, de um filme, Porque é muito relacionado a isso, um conto de fada, certinho? Então, também tem que ter o tempo, Nessa narrativa, o espaço. Tem o enredo. O que é esse enredo, professora? É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações, Ela tem que ter uma lógica, uma sequência lógica, que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Vamos falar mais sobre isso, o enredo adiante, Vocês vão conhecer mais isso, no decorrer da história. Por exemplo, aí nós temos aí o primeiro. O que está acontecendo? A pessoa lavou o cabelo, certinho? Depois, ela seca o cabelo e depois ela enfeita o cabelo, Coloca aí uns enfeitozinhos. Ou seja, tem um passo a passo. Na nossa história também, nos contos de fada, também tem que ter um começo, um meio e um fim, ou seja, como foi que começou, como dá continuidade e como finaliza a nossa história, o nosso conto, para sermos coerentes naquilo que estamos escrevendo. Tem também os conflitos, Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, E que faz com que outras ações sejam tomadas pela personagem para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Por exemplo, na história do Chapeuzinho Vermelho, no conto de fada Chapeuzinho Vermelho, o que acontece? Qual é a primeira situação que gera? Chapeuzinho vai deixar os doces para vovozinha. Nesse percurso acontecem outras ações, como o lobo mau que encontra ela no caminho e aí ela conversa com ele, já teve uma outra ação, ela conversou com estranhos, Que aí já traz um ensinamento. E aí ele sugere ela ir por outro caminho.
Certinho? Já foi uma outra ação, já é outro conflito. E essas coisas que vão acontecendo nós chamamos de conflito. E o que gerou isso no final? Ele foi, né, e comeu a vovozinha, mas aí gerou uma outra ação. Qual foi o outro conflito que aconteceu? O caçador, escutando toda aquela confusão, todos os gritos, veio e cortou, tirou, né, a vovozinha de dentro do lobo mau. Então, isso são os conflitos, são as situações que vão acontecendo durante todo o enredo da história, certinho? A estrutura do conto. O conto costuma ser estruturado em 4 partes. Introdução, desenvolvimento, clímax ou conclusão. Vamos a elas. A introdução ou apresentação, equilíbrio inicial. É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, que são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Depois, nós temos o desenvolvimento ou conclusão, ou complicações, surgimentos de conflitos. É onde vai acontecer as outras partes das situações. Temos também o clímax, que é a conclusão, onde tudo se finaliza, é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história, certinho? Temos também, né, a conclusão, né, que é onde finaliza tudo, o que terminou, aonde se encerra tudo. Alguns contos de fadas, né, que vocês já devem conhecer. A Bela e a Fera, a Bela Adormecida, Branca de Neve e os 7 Anões, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, O Patinho Feio, O Gato de Botas, Rapunzel, A Pequena Sereia, Os 3 Porquinhos, O Pequeno Polegar. Uma curiosidade, a maioria dos contos de fadas clássicos que conhecemos atualmente tinha uma história original bastante diferente, que sofreu adaptações por conta da moral e da ética na nossa vida, né? E outra coisa, apesar da nomenclatura ser sempre as fadas, nem sempre as fadas são personagens desse tipo de texto, ou seja, nem sempre as fadas aparecem, né? Quando um conceito surgiu no Brasil no final do século XIX, os contos de fada eram chamados de contos de carochinhas. São curiosidades que a gente aprender sobre esses contos de fada. E agora nós vamos assistir aqui, né, mais um vídeo aqui sobre um conto de fada. Assiste comigo aí na telinha. Contos de Fadas com a Gigi apresenta A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que estava procurando por uma jovem para se casar. Para ele, essa mulher tinha que ser uma princesa de verdade. O príncipe viajou por todos os lugares do mundo procurando a tão querida jovem. Ele encontrou várias princesas, mas nenhuma delas era a jovem que ele queria como esposa. O príncipe teve que voltar para casa sem uma princesa para se casar, e isso o deixou muito triste. Em uma tarde começou uma tempestade terrível, com trovões e relâmpagos do lado de fora do palácio. No meio dessa tempestade, alguém bateu nos portões do castelo. Era uma linda jovem que estava encharcada de água, mas manteve-se com uma postura de princesa lá do lado de fora dos portões. Quando a rainha soube, rapidamente pensou em um plano para ver se a menina que se dizia princesa era realmente uma princesa. A rainha foi até o quarto e colocou um grão de ervilha no meio da cama. Depois, empilhou 20 colchões em cima da ervilha e ofereceu a cama para a jovem passar a noite. Na manhã seguinte, perguntaram à jovem princesa se ela havia dormido bem. Vou ser honesta, eu não consegui dormir bem. Senti como se houvesse alguma coisa pontuda na cama. E hoje, ao acordar, meu corpo doía por conta disso, disse ela. Esse foi exatamente o sinal que a rainha esperava. Todos acreditaram que a jovem era realmente uma princesa, porque ela conseguiu sentir a ervilha por baixo de 20 colchões. Somente uma verdadeira princesa teria a pele tão delicada para sentir isso.
O príncipe finalmente sorriu e a pediu em casamento. Ele tinha certeza que ele havia encontrado a jovem que tanto procurava. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. Bem legal, né? Aí nós vimos um outro conto de fadas, né? Sobre a princesa e a ervilha, né? Agora nós vamos ler, né, esse texto para que a gente possa compreender ele melhor, né? Vem aqui comigo. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa nos seus sonhos, mas todas as que encontravam tinham algum defeito. Não é que faltasse princesas, não, havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente era de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Uma noite desabou uma tempestade medonha, chovia desabaladamente, com trovoadas, raios, relâmpagos, um espetáculo tremendo. De repente, bate a porta do castelo e o rei em pessoa foi atender, pois os criados estavam ocupados enxugando as salas cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era uma moça que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, as roupas grudadas ao corpo, os sapatos quase desmanchando, que era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa real. A moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar o que ela dizia era verdade. Ordenou que as criadas, de confiança, espalhassem 20 colchões no quarto e de hóspede e colocasse sobre elas uma ervilha. Aquela seria a cama da princesa. A moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma escada, se deitar. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. "Oh, não consegui dormir", respondeu a moça. "Havia algo duro na minha cama e me deixou até machucadas, roxas no corpo." O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa. Só mesmo uma princesa verdadeira teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sobre 20 colchões. O príncipe casou com a princesa, feliz da vida, e a ervilha foi enviada para o museu e ainda deve estar por lá. Acredite se quiser, mas essa história realmente aconteceu. E aí, vocês acreditam nessa história, né? 20 colchões e uma ervilha lá de baixo e ainda machucou o corpo dessa garota, né? Dessa princesa. Realmente é algo mágico, né? E a gente vai terminar por aqui, vai dar uma pausa, né? E a gente vai voltar na próxima aula dando continuidade à interpretação desse texto. Te vejo na próxima aula. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essa aula quantas vezes você desejar. Até mais!